Você já parou para pensar que aquela cruz pendurada na parede da sua casa pode estar determinando seu destino neste exato momento? E se eu te dissesse que o Padre Pio, um dos santos mais poderosos da Igreja, revelou um segredo chocante sobre o crucifixo que a maioria dos fiéis desconhece completamente? Um segredo tão profundo que pode estar impedindo bênçãos de entrarem na sua vida ou, pelo contrário, abrindo portas para uma proteção espiritual que você jamais imaginou. Milhões de lares têm um crucifixo pendurado, mas quase ninguém sabe que este símbolo sagrado pode estar completamente inativo na sua casa, como uma luz que não ilumina porque ninguém soube como ligá-la corretamente. E o mais grave, muitas pessoas estão usando o crucifixo de uma forma que pode estar atraindo o oposto do que desejam. O Padre Pio, conhecido por seus estigmas e por sua intensa conexão com o mundo espiritual, alertou repetidamente sobre isso durante sua vida. Ele dizia: "O crucifixo fala, mas poucos sabem escutá-lo." Esta frase aparentemente simples esconde uma verdade que pode mudar completamente sua vida espiritual e a proteção da sua família. Você sabia que existe um horário específico do dia em que o poder do crucifixo se intensifica? Um momento exato em que uma simples oração diante dele pode ter o poder de romper barreiras espirituais que estão bloqueando seu caminho há anos. Este é um conhecimento que foi mantido quase em segredo, compartilhado apenas entre aqueles que tinham um contato mais próximo com o Padre Pio. E o mais impressionante, a maneira como você posiciona o crucifixo em sua casa pode determinar se ele está funcionando como um escudo de proteção ou apenas como um objeto decorativo sem poder espiritual algum. Há lugares específicos onde o crucifixo deve ser colocado para formar uma verdadeira barreira contra influências negativas que tentam penetrar em seu lar. Muitas pessoas estão sofrendo neste exato momento com problemas familiares, dificuldades financeiras, doenças persistentes ou conflitos constantes, sem imaginar que a solução poderia estar literalmente pendurada em suas paredes. Mas não está funcionando porque ninguém lhes ensinou o método correto de ativação espiritual deste símbolo sagrado. O que o Padre Pio revelou sobre o crucifixo vai muito além do que a maioria dos sacerdotes ensina nas igrejas. É um conhecimento profundo que conecta o poder da cruz com momentos específicos do dia, palavras exatas a serem pronunciadas e uma forma de consagração que transforma este símbolo em um verdadeiro canal de graças para a sua vida. Você está pronto para descobrir o que acontece na vida de quem tem uma cruz em casa e sabe usar seu poder verdadeiro? Esta revelação do Padre Pio pode ser exatamente o que você e sua família precisam neste momento tão desafiador que estamos vivendo. Continue assistindo, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode transformar completamente sua conexão com este poderoso símbolo de fé. Antes de revelar este conhecimento poderoso que o Padre Pio compartilhou sobre o crucifixo, quero convidar você a participar ativamente desta revelação. Escreva agora nos comentários a frase "Crucifixo Protetor" para declarar sua intenção de despertar o verdadeiro poder da cruz em sua casa. Ao deixar este comentário, você não está apenas interagindo com este vídeo, mas também manifestando seu desejo sincero de aprender a usar corretamente este símbolo sagrado que pode transformar completamente a energia espiritual do seu lar. É um primeiro passo de fé que demonstra sua abertura para receber esta sabedoria antiga. Agora, vamos juntos desvendar o que o Padre Pio realmente ensinou sobre este símbolo sagrado que está presente em tantos lares cristãos, mas cujo poder permanece adormecido para a maioria das pessoas. O crucifixo é, sem dúvida, um dos símbolos mais poderosos da fé cristã. Presente em milhões de lares ao redor do mundo, ele representa muito mais do que um simples objeto decorativo ou uma tradição religiosa. O crucifixo encarna o sacrifício supremo de amor que Jesus fez pela humanidade, simbolizando a vitória sobre o pecado e a morte. É um lembrete constante de que, apesar dos desafios e sofrimentos que enfrentamos na vida, a esperança e a redenção estão sempre ao nosso alcance. No entanto, quantas vezes passamos diante dele sem realmente nos determos para refletir sobre seu verdadeiro significado?
O Padre Pio de Pietrelcina, canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, foi um dos santos mais extraordinários do século XX. Conhecido por carregar os estigmas de Cristo por 50 anos, ele possuía dons espirituais impressionantes, incluindo o dom da cura, da profecia e da leitura das almas. Durante sua vida, milhares de pessoas testemunharam milagres impressionantes atribuídos à sua intercessão. O que poucos sabem é que o Padre Pio tinha uma devoção especial ao crucifixo e ensinava que este símbolo sagrado contém um poder transformador que a maioria dos cristãos desconhece completamente. O crucifixo é uma janela para o céu, dizia frequentemente o Padre Pio aos seus seguidores mais próximos. Para ele, este não era apenas um provérbio bonito, mas uma realidade literal. Segundo seus ensinamentos, o crucifixo, quando utilizado com fé verdadeira e seguindo certas práticas específicas, torna-se um canal tangível através do qual as graças divinas podem fluir diretamente para nossas vidas e nossos lares. Ele costumava dizer: muitas pessoas têm o crucifixo em casa, mas poucas sabem realmente como ativá-lo espiritualmente. Esta afirmação do Padre Pio revela uma verdade profunda que vai além do simples ato de pendurar uma cruz na parede. De acordo com ele, existe uma diferença fundamental entre ter um crucifixo como objeto decorativo e ter um crucifixo consagrado e espiritualmente ativo. É como a diferença entre possuir um telefone desligado e um telefone conectado. Ambos parecem iguais, mas apenas um deles pode realmente estabelecer uma comunicação. Durante seus anos de ministério no pequeno convento de San Giovanni Rotondo, na Itália, o Padre Pio observou inúmeros casos de famílias que enfrentavam problemas persistentes, conflitos inexplicáveis, doenças recorrentes, dificuldades financeiras constantes e até mesmo manifestações espirituais perturbadoras. Ao investigar espiritualmente estas situações, ele frequentemente identificava um padrão. Muitas dessas famílias tinham crucifixos em casa, mas os tratavam como meros objetos, sem compreender ou ativar seu verdadeiro poder protetor. Um caso particularmente notável ocorreu em 1947, quando uma família de Foggia procurou o Padre Pio após enfrentar uma série de tragédias inexplicáveis. Em menos de um ano, haviam enfrentado a perda de um filho em um acidente, uma doença misteriosa que acometeu outro filho e a falência súbita dos negócios familiares. Após orar por eles, o Padre Pio fez uma pergunta surpreendente: onde está o crucifixo na entrada da sua casa? A família, confusa, respondeu que tinham um crucifixo, mas que o mantinham guardado em uma gaveta como recordação de família. O Padre Pio então lhes deu instruções específicas sobre como consagrar aquele crucifixo e onde posicioná-lo em sua casa. 6 meses depois, esta mesma família retornou a San Giovanni Rotondo para agradecer. A saúde do filho havia sido restaurada. Novos caminhos profissionais tinham se aberto e a paz havia retornado ao lar. Este é apenas um dos muitos relatos que ilustram o poder transformador do crucifixo quando utilizado conforme os ensinamentos do Padre Pio. Mas o que exatamente o Padre Pio ensinava sobre o crucifixo que fazia tanta diferença? Em primeiro lugar, ele enfatizava que o crucifixo não é um amuleto mágico. Seu poder não reside no objeto físico em si, mas na fé com que o utilizamos e na conexão espiritual que estabelecemos através dele. O crucifixo é uma ponte entre o céu e a terra, dizia ele, mas uma ponte só funciona quando alguém a atravessa com intenção. Para o Padre Pio, existem 3 elementos fundamentais que transformam um simples crucifixo em um poderoso instrumento de proteção e graça: consagração, posicionamento estratégico e utilização intencional. A consagração é o processo pelo qual dedicamos espiritualmente o crucifixo, transformando-o de um objeto comum em um símbolo sagrado. O posicionamento estratégico refere-se aos lugares específicos da casa onde o crucifixo deve ser colocado para maximizar sua eficácia protetora. E a utilização intencional envolve a forma como interagimos com o crucifixo em nossa vida diária. O Padre Pio também alertava sobre um erro comum.
Muitas pessoas penduram crucifixos em suas casas, mas depois os ignoram completamente, como se fossem apenas quadros na parede. O crucifixo é como uma chama, ensinava ele. Se não alimentamos regularmente com nossa atenção e oração, seu poder protetor diminui gradualmente. Esta é uma das razões pelas quais muitas famílias não experimentam o verdadeiro poder deste símbolo sagrado. Elas o têm fisicamente presente, mas espiritualmente ausente em suas vidas. Uma observação fascinante do Padre Pio era sobre como o ambiente espiritual de uma casa mudava completamente quando o crucifixo era consagrado e posicionado corretamente. Ele dizia poder sentir esta mudança imediatamente ao entrar em uma residência. Onde o crucifixo reina verdadeiramente, as forças negativas não podem permanecer, afirmava com convicção. Para ele, o crucifixo bem utilizado criava um tipo de campo de proteção espiritual que afetava não apenas o ambiente físico, mas também as relações entre os membros da família, sua saúde e até mesmo suas oportunidades na vida. Mas por que tantas pessoas desconhecem estes ensinamentos do Padre Pio sobre o crucifixo? Em parte, porque ele compartilhava seus conhecimentos mais profundos, principalmente durante o sacramento da confissão ou em conversas particulares com seus filhos espirituais. Muitas destas instruções foram transmitidas oralmente e preservadas por aqueles que conviveram diretamente com ele. Além disso, na simplicidade de sua fé, o Padre Pio não buscava publicidade para seus ensinamentos. Ele estava mais interessado em ajudar as pessoas a encontrar um caminho genuíno de fé do que em se tornar famoso por suas revelações. Pela primeira vez, estamos reunindo e compartilhando estes conhecimentos preciosos que podem transformar a maneira como você se relaciona com o crucifixo em sua casa. Agora, vou revelar exatamente o que o Padre Pio ensinava sobre como consagrar o crucifixo, onde posicioná-lo estrategicamente em sua casa e como utilizá-lo diariamente para acessar seu poder transformador e protetor. Estas práticas simples, mas profundamente poderosas, podem ser o elemento que faltava para desbloquear bênçãos e proteção em sua vida e de sua família. De acordo com os ensinamentos do Padre Pio, o primeiro e mais importante aspecto para ativar o poder do crucifixo é a consagração. Um crucifixo não consagrado, por mais bonito que seja, permanece espiritualmente adormecido. O processo de consagração que o Padre Pio ensinava é surpreendentemente simples, mas deve ser realizado com fé sincera e intenção pura. Segure o crucifixo com ambas as mãos, olhando diretamente para a imagem de Cristo crucificado, e pronuncie esta oração: Senhor Jesus Cristo, consagro este crucifixo como símbolo de tua presença viva em meu lar, que ele se torne um canal de tua graça, proteção e bênçãos para todos que habitam esta casa. Amém. O Padre Pio enfatizava que esta consagração deveria ser realizada idealmente após a participação na Santa Missa, quando nosso coração está mais receptivo às graças divinas. O segundo elemento fundamental nos ensinamentos do Padre Pio sobre o crucifixo é o posicionamento estratégico. Não se trata apenas de pendurar o crucifixo em qualquer lugar, mas de colocá-lo em posições específicas que maximizam seu poder protetor. O local mais importante, segundo o Padre Pio, é a entrada principal da casa. O crucifixo na porta de entrada, dizia ele, é como um guardião espiritual que filtra as energias que entram em seu lar. Este posicionamento cria uma barreira invisível que impede influências negativas de penetrarem no ambiente familiar. O crucifixo deve estar visível, à altura dos olhos, para que tanto os moradores quanto os visitantes o vejam ao entrar. Além da entrada principal, o Padre Pio recomendava fortemente a presença do crucifixo nos quartos, especialmente no quarto do casal e no quarto das crianças. Ele explicava que durante o sono, quando nossa consciência está relaxada, ficamos mais vulneráveis espiritualmente. O crucifixo acima da cama ou em uma parede próxima atua como um escudo protetor durante estas horas de vulnerabilidade. Muitos problemas espirituais começam durante o sono, advertia o Padre Pio, e o crucifixo é como uma luz que afasta as trevas nesses momentos.
Um terceiro local estratégico para o crucifixo, frequentemente mencionado pelo Padre Pio, é o espaço onde a família se reúne, seja a sala de estar ou a cozinha. Este crucifixo central tem a função de unificar espiritualmente a família e santificar as conversas e interações que ocorrem naquele espaço. Onde está o crucifixo? Ali está Cristo presidindo a família, ensinava ele. Este posicionamento ajuda a reduzir conflitos, facilita o perdão e fortalece os laços familiares sob a bênção divina. Surpreendentemente, o Padre Pio também enfatizava a importância de um pequeno crucifixo no local de trabalho ou estudo. Segundo ele, este símbolo sagrado não apenas oferece proteção em ambientes frequentemente carregados de tensões e energias negativas, mas também nos lembra constantemente de agir com integridade e amor cristão em nossas atividades profissionais. Um pequeno crucifixo discreto na sua mesa de trabalho, aconselhava, pode transformar completamente sua experiência profissional e as oportunidades que surgem. O terceiro elemento essencial nos ensinamentos do Padre Pio sobre o crucifixo é a utilização intencional diária. Não basta consagrar e posicionar corretamente o crucifixo. É necessário interagir com ele regularmente para manter seu poder ativo. O Padre Pio recomendava 3 momentos específicos do dia para esta interação. Ao despertar pela manhã, às 3 horas da tarde, hora da morte de Jesus, e antes de dormir. A prática matinal é simples. Ao levantar-se, olhe para o crucifixo em seu quarto, faça o sinal da cruz e ofereça brevemente seu dia a Deus. Este gesto aparentemente pequeno estabelece uma proteção espiritual para as próximas horas e direciona suas intenções desde o primeiro momento do dia. Os primeiros pensamentos da manhã determinam o curso do dia, ensinava o Padre Pio, e olhar para o crucifixo antes de qualquer outra coisa alinha sua alma com a vontade divina. A prática das 3 da tarde é considerada pelo Padre Pio como a mais poderosa. Este momento, que marca a hora em que Jesus entregou sua vida na cruz, possui uma potência espiritual única. O Padre Pio instruía seus seguidores a parar o que estivessem fazendo por 1 minuto, olhar para um crucifixo ou visualizá-lo mentalmente se não houvesse um por perto e recitar 3 vezes: por tua dolorosa paixão, tem misericórdia de mim e do mundo inteiro. Ele afirmava que esta breve oração, realizada neste momento específico, tinha o poder de desfazer nós espirituais e atrair graças extraordinárias. A prática noturna envolve um breve exame de consciência diante do crucifixo. Antes de dormir, olhe para o crucifixo em seu quarto, reveja mentalmente seu dia, agradeça pelas bênçãos recebidas, peça perdão pelas falhas cometidas e entregue-se à proteção divina durante o sono. O Padre Pio afirmava que este ritual simples purifica o ambiente espiritual do quarto e garante um sono mais tranquilo e reparador. Um aspecto frequentemente negligenciado, mas que o Padre Pio considerava fundamental, é a limpeza e o cuidado físico com o crucifixo. Assim como cuidamos de uma fotografia de alguém que amamos, dizia ele, devemos cuidar do crucifixo com reverência e atenção. Ele recomendava limpar delicadamente o crucifixo 1 vez por semana, usando um pano limpo e, se possível, água benta. Este gesto de cuidado não é apenas uma questão de higiene, mas um ato de devoção que mantém viva nossa conexão com o símbolo sagrado. Outro ensinamento surpreendente do Padre Pio, referente ao crucifixo, é o que ele chamava de renovação da consagração. Após eventos significativos na família, como uma doença grave, um conflito intenso ou a visita de pessoas com energias perturbadoras, ele aconselhava renovar a consagração do crucifixo. Este ritual simples reativa seu poder protetor e purifica o ambiente espiritual da casa. O crucifixo é como uma antena espiritual, explicava, e às vezes precisa ser reajustada para continuar transmitindo claramente as graças divinas. O Padre Pio também falava sobre o poder do crucifixo durante momentos de crise ou perturbação espiritual. Nessas situações, ele instruía seus filhos espirituais a segurar o crucifixo firmemente entre as mãos, aproximá-lo do coração e recitar lentamente:
Jesus, confio em ti. Por esta santa cruz, livra-me de todo mal e enche meu coração de paz. Ele testemunhou inúmeros casos de alívio imediato de angústias, medos e até manifestações inexplicáveis após esta simples prática. O que poucos sabem é que o Padre Pio também ensinava que o crucifixo pode ser um instrumento poderoso de cura física e emocional. Em casos de doenças, ele orientava que se fizesse o sinal da cruz com o crucifixo sobre a parte afetada do corpo, enquanto se recitava uma oração de cura. Sem atribuir ao objeto poderes mágicos, ele explicava que este gesto de fé abria um canal para a intervenção divina. Não é o crucifixo que cura, esclarecia, mas Cristo que atua através deste sinal sagrado quando utilizado com fé verdadeira. Particularmente comovente era o conselho do Padre Pio para famílias com crianças. Ele incentivava os pais a ensinarem seus filhos, desde pequenos, a reverenciar o crucifixo e a compreender seu significado. Uma prática que ele sugeria era a bênção noturna. Antes de a criança dormir, um dos pais segura o crucifixo e faz com ele o sinal da cruz sobre a fronte do filho, pedindo proteção divina. As crianças são especialmente sensíveis ao mundo espiritual, dizia o Padre Pio, e esta simples bênção cria um escudo invisível ao seu redor. Para casais, o Padre Pio tinha um conselho específico: renovar periodicamente os votos matrimoniais diante do crucifixo. Em momentos de tensão ou distanciamento no relacionamento, ele sugeria que marido e esposa se reunissem diante do crucifixo, dessem as mãos e reafirmassem brevemente seu compromisso mútuo, pedindo a graça da unidade e do amor. O crucifixo lembra aos cônjuges que o verdadeiro amor sempre envolve sacrifício, ensinava, e esta lembrança pode transformar até os relacionamentos mais difíceis. Estas práticas podem parecer simples, e de fato são. O Padre Pio frequentemente dizia que os maiores tesouros espirituais estão escondidos nas práticas mais simples, realizadas com fé profunda. A beleza destes ensinamentos está justamente em sua simplicidade e acessibilidade. Qualquer pessoa, independentemente de sua formação teológica ou posição social, pode implementá-los e experimentar seus efeitos transformadores. O que significa para você, hoje, implementar estes ensinamentos do Padre Pio sobre o crucifixo? A resposta é profunda e pode mudar completamente sua vida espiritual e a atmosfera de seu lar. Quando você aplica corretamente estas práticas, o crucifixo deixa de ser um simples objeto pendurado na parede e se torna uma presença viva, um canal de graças e proteção que influencia todos os aspectos de sua existência. Pense por um momento. Quantas dificuldades inexplicáveis você e sua família têm enfrentado? Conflitos que surgem do nada, problemas de saúde persistentes, bloqueios financeiros que parecem não ter solução, noites de sono perturbado, sensação de peso ou opressão em determinados cômodos da casa. Muitas dessas situações podem estar relacionadas à ausência de proteção espiritual adequada em seu lar. O Padre Pio foi claro ao afirmar que uma casa sem a presença ativa do crucifixo é como uma fortaleza com as portas abertas, vulnerável a todo tipo de influência negativa. Ao implementar as práticas de consagração, posicionamento estratégico e utilização diária do crucifixo, você está essencialmente fechando essas portas espirituais e criando um ambiente de paz, harmonia e prosperidade. Inúmeros testemunhos confirmam esta realidade. Uma senhora de Nápoles, após aplicar os ensinamentos do Padre Pio sobre o crucifixo, relatou que os frequentes pesadelos de seu filho de 8 anos desapareceram completamente em apenas 2 semanas. Um homem de negócios de Roma, que enfrentava uma inexplicável sequência de fracassos, viu sua situação financeira transformar-se após posicionar corretamente um crucifixo consagrado em seu escritório. O destino de quem tem uma cruz em casa e a utiliza conforme os ensinamentos do Padre Pio é marcadamente diferente daqueles que ignoram este poderoso símbolo. A diferença não está apenas na proteção contra influências negativas, mas também na atração de bênçãos positivas. O crucifixo adequadamente consagrado e utilizado torna-se um ímã para graças divinas,
atraindo oportunidades, curas, reconciliações e inspirações que de outra forma poderiam passar despercebidas ou bloqueadas. Mas o Padre Pio também alertava sobre as consequências de negligenciar o poder do crucifixo. Muitas famílias sofrem desnecessariamente, dizia ele, porque têm a chave da proteção em suas paredes, mas não sabem como usá-la. Quando o crucifixo é tratado como mero item decorativo, seu poder permanece inativo. Pior ainda, segundo o Padre Pio, um crucifixo empoeirado e esquecido pode até mesmo tornar-se um testemunho negativo, simbolizando a fé abandonada e, portanto, criando um vácuo espiritual que pode ser preenchido por energias indesejáveis. O momento para implementar estes ensinamentos é agora. Num mundo cada vez mais conturbado espiritualmente, onde as famílias enfrentam pressões e ataques de todos os lados, o crucifixo corretamente utilizado representa uma âncora de estabilidade. O Padre Pio muitas vezes comparava o crucifixo a um para-raios espiritual, capaz de absorver e neutralizar as influências negativas antes que elas possam afetar a família. Pense em sua casa neste momento. Quantos crucifixos você tem? Onde estão posicionados? Você já os consagrou conforme as orientações aqui compartilhadas? Você interage conscientemente com eles nos momentos-chave do dia? Se a resposta a qualquer dessas perguntas for não, você está perdendo uma oportunidade preciosa de transformação e proteção. O destino de quem tem uma cruz em casa, utilizada segundo os ensinamentos do Padre Pio, é uma vida onde as batalhas espirituais são vencidas mais facilmente, onde a paz familiar prevalece sobre o caos, onde as bênçãos fluem mais livremente e onde a presença divina se manifesta de maneira tangível no cotidiano. Não é uma promessa de ausência de problemas. O próprio Cristo nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas é a garantia de uma fortaleza espiritual que nos permite enfrentar qualquer desafio com fé renovada e proteção divina. O destino de sua família pode mudar a partir de hoje. A escolha está em suas mãos. O conhecimento foi revelado. Agora é o momento de agir e experimentar por si mesmo o poder transformador do crucifixo. Se você se impressionou com estes ensinamentos sobre o crucifixo, não deixe de assistir ao nosso vídeo, Padre Pio, Devolva todo o mal e bruxaria congelando sal, ensinamentos bíblicos, onde revelamos outra técnica poderosa que o Padre Pio compartilhava apenas com seus discípulos mais próximos, para proteger sua casa e devolver toda a negatividade enviada contra você e sua família. É uma prática simples que qualquer pessoa pode realizar em casa com resultados impressionantes. Clique no card que aparece na tela para assistir.